A busca de pessoas adotadas por suas origens. Um processo delicado, ao mesmo tempo de liberdade, de escolha, de saber de onde se veio, por uma série de motivos, desde saber sobre os pais e avós, até questões que envolvam saúde e relacionamentos. E que nem sempre funciona, já que, em sua maioria, por mais incrível que isso possa parecer, crianças brasileiras que foram adotadas por casais internacionais têm mais chances de encontrar seus antepassados. De 2018 a 2025, por exemplo, 469 casos relacionados à adoção internacional foram abertos. Desses, 286 foram encerrados e, atualmente, há 183 casos em andamento. E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição a gente conversa com a advogada Gisele Assis, cofundadora da Adotiva Brasil, Associação Brasileira de Pessoas Adotadas. Gisele Assis, obrigado por participar do DW Revista. E a primeira pergunta que a gente gostaria de te fazer é o que é o direito à origem e por que esse tema tem ganhado tanta notoriedade? Bom, o direito à origem nada mais é do que o direito existencial e subjetivo de saber de onde viemos. Então, é um direito que todo ser humano quer saber de onde vim, de onde é essa ancestralidade. É um direito que vem tomando um recorte, vamos dizer assim, mais importante. Não vou dizer que agora, ele sempre existiu, mas talvez agora está desdobrando um pouco mais por conta das pautas identitárias. Então, talvez por isso que hoje em dia as pessoas estão mais curiosas de saber suas origens. E como ocorreu a tua aproximação desse assunto, Gisele? Eu sou filha adotiva e, além de ser advogada de direito às famílias e sucessões, eu sempre tive essa curiosidade de saber de onde seria, né, minha família biológica. Então, eu passava a novela Barriga de Aluguel, eu questionei a minha mãe e aquela resposta clássica que eu era filha do coração. Só que essa resposta, ela não me preencheu. E eu não tive a abertura de saber, assim, os detalhes. Foi quando eu queria ter acesso aos autos do processo da minha adoção. Minha adoção foi uma adoção legal. E eu percebi que quando eu fui procurar o meu processo, eu saí mais traumatizada ainda, porque eu não fui bem acolhida dentro da vara de infância e juventude. Então, eu percebi que aquele direito que tá tão bonitinho ali no ECA, ele não foi garantido. Eu não tive assistência psicológica, nada que tava ali. Eu comecei a questionar por que o direito à origem, ele não é garantido no Brasil. Então, para quebrar esse paradigma, eu comecei a estudar ainda mais sobre a pauta adotiva. Então, eu sou uma das cofundadoras, por exemplo, hoje da Adotiva, que é a Associação Brasileira de Pessoas Adotadas, e comecei a fazer uma pauta política mesmo para tentar garantir, né, através de políticas públicas, esse direito. E qual é a tua visão hoje, Gisele, sobre o direito à origem no Brasil? Infelizmente, ele não é garantido. A gente tem que lembrar que, no Brasil, o Brasil é signatário de normas internacionais. Então, hoje a gente tem um plano de convivência familiar, que foi aprovado em 2025, agora em dezembro, e que mostra isso, né? Que tem um direito ali, que tem que ser garantido. O ECA também demonstra que é um direito que tem que ser garantido, mas na prática ele não é efetivado. Então, a adoção não tem que ser vista como política pública para a solução. Então, o direito à origem, ele precisa ser efetivado. Para que ele seja efetivado, ele precisa ser visto como pauta de política pública, né, dentro de uma esfera governamental brasileira. Então, uma vez que ele não está sendo efetivado, está infringindo normas de direitos humanos o tempo todo. Então, talvez, para que ele seja visto com bons olhos, vamos assim dizer, né, nessa pauta governamental, provavelmente vai ter que vir várias sanções aí de outras esferas governamentais, né, vamos assim, externas, para que o governo brasileiro se sinta pressionado com vir as sanções punitivas de tribunais internacionais, porque na prática ele não é efetivado. Infelizmente, ainda recai para os filhos adotivos, filhos sequestrados à brasileira, essa procura o tempo todo de saber suas origens, o que deveria ser uma pauta governamental. E o que principalmente leva pessoas adotadas a procurar pela família biológica?
Não é só uma questão existencial. A saúde, por exemplo, ela não é totalmente garantida para nós adotivos quando se sabe a origem genética. Porque, infelizmente, os pais adotivos, eles não têm como nos salvar, né, nesse ato caritativo que muitas vezes é levado à adoção, eu estou fazendo aqui com um tom de crítica e de ironia mesmo, quando se tem uma doença genética, por exemplo. A saúde pública, ela não vai estar garantida totalmente. E também a questão do incesto mesmo, né? Quem vai garantir que eu não vou me relacionar com o pai ou com o irmão se eu não sei minhas origens? Fica aí uma dúvida, um questionamento, para as pessoas refletirem a importância do direito às origens. E nesse contexto todo, o que seria o termo gratidão compulsória? É porque a adoção é vista ainda, se a gente pegar um reflexo legislativo, a adoção é vista ainda como um ato de caridade nessas políticas governamentais e ainda dentro desse reflexo de moral. Houve avanços em relação a isso, mas às vezes é tido como um ato de caridade. Muitas vezes, os filhos adotivos são tidos como gratos, tem que ser grato pela essa gratidão de ter sido adotado. E muitas vezes não se sentem à vontade de procurar a sua origem, porque parece que é ingrato, mas você já teve tudo, o fato dessa ascensão social da adoção, como se você tem que excluir a sua origem biológica. Então você tem uma criminalização da sua família de origem e essa gratidão compulsória, como se a adoção, aconteceu a adoção, pronto, acabou, tá resolvida a sua vida, como se nada mais fosse questionável ali. E o que é uma grande verdade, né? Hoje, apesar de alguns avanços, a gratidão compulsória ainda ronda o filho adotivo. E quais são os passos ou alternativas que as pessoas que procuram por suas famílias biológicas costumam ou podem seguir? Nós temos aí duas situações. Quando a pessoa é adotada legalmente, ou seja, quando ela passa por todos os trâmites legais, ela pode ir, né, na vara ali de infância e juventude, pedir para o desarquivamento dos autos do processo e ali já começa a primeira busca. Infelizmente, agora que o plano familiar, né, de 2025 foi aprovado, vai achar mais detalhes sobre esse processo, mas até lá a gente não vai achar só questões burocráticas, a certidão antiga, a gente vai ter cadastros, mas que não vão estar esses cadastros atualizados. Então fica aí o filho adotivo atrás de maiores detalhes e não tem um protocolo dos tribunais sobre isso. Então, por exemplo, no Tribunal de Justiça da Bahia se paga um valor para desarquivar esse processo. Já no Tribunal do Rio, que está mais avançado, não se paga esse valor. Então vai dependendo de estado para estado. Mas quando se tem uma adoção ilegal, que é aquelas adoções que chamam adoção à brasileira, que eu não gosto desse termo, porque são os sequestros à brasileira, muitas vezes. Então, já fica muito mais difícil. O filho vai atrás de cartórios, detetives, testes genéticos que não são fornecidos pelo SUS, grupos de apoio através de Facebook, através de outros canais de mídias de redes sociais, para tentar achar um match possível e começar atrás dessa família biológica. Então, essas características sempre ficam na responsabilidade do filho de procurar a sua família, sendo que é uma responsabilidade estatal de garantir esse direito, né? Então, essa é a minha crítica. Agora, por que desse nome, Gisele, adoção à brasileira? No Brasil, sempre tem essa questão dos jeitinhos, né? Jeitinhos brasileiros de ser. Então, pegou para criar, geralmente vinha uma criança ali, que são esses filhos de criação, né? Vamos assim dizer, onde dava esses jeitinhos. Tinha essa entrega direta e já registrava diretamente no cartório. Não passava pelos trâmites legais, né? Não tinha essa burocracia toda, que é o correto, né? Que é esse cadastro no Sistema Nacional de Adoção, e já cadastrava direto nos cartórios. Então começou a chamar de adoção à brasileira, e que na realidade é uma adoção ilegal, porque não se tinha como contabilizar. Por exemplo, hoje nós não sabemos, não há um censo demográfico de quantos são e quem são os filhos adotivos do Brasil. Não ter um dado já é algo muito alarmante, de não saber quem somos e quantos somos. Não se há um censo, não tem esse dado. E elas ainda continuam, né? Vale lembrar que o fato de ter o cadastro hoje, o Sistema Nacional de Adoção, isso não quer dizer que esse tipo de adoção ela não ocorra, que as adoções ilegais elas não ocorram, porque elas ainda acontecem.
E como elas acontecem? Como acontece? Uma pessoa próxima chega lá e tem rede de cartório, já chega, sai direto com a certidão de nascimento vivo de hospital. Por mais que seja crime, existem muitas comarcas de interior que ainda se tem esse jeitinho, infelizmente. E o que é esse plano de 2025 e como ele afeta a questão da adoção no Brasil? É o plano de convivência familiar, que traz algumas metas. Então, por exemplo, que os processos de adoção tenham mais cartas, mais registros, fortalecimento dessa questão do direito às origens, que foi aprovado agora em dezembro de 2025. Então, como foi recente, a gente vai colher os frutos lá na frente ainda, né? E o fato desse plano também ter sido aprovado agora não quer dizer também que diversas garantias não sejam efetivadas. Porque o direito à origem, se você parar para pensar, em 2009 ele foi implementado no ECA. Então é muito recente, nós estamos falando aqui de 17 anos, mas isso quer dizer que todo mundo tem o direito à origem garantido? Não. Por exemplo, o meu processo de adoção, ele foi queimado. Eu paguei R$ 60 para não ter a integralidade dos autos do processo. E aí? Como é que o Estado cuida da parte da minha história existencial? E de quantas outras pessoas que não tem nem isso, nem por onde começar? Então são esses detalhes, assim, de responsabilidade que na realidade não há. Há um esquivo estatal de garantir, né? Eu falo que eu gosto de brincar com as palavras. São a gratidão compulsória, a esquivo estatal, a meritocracia em modo reverse, porque a adoção ela traz isso também para o corpo adotivo. Por exemplo, se eu sou advogada, é porque a adoção me trouxe isso, por conta dessa ascensão social que a adoção me traz socialmente. Mas ela não é por mérito meu. E a discussão e a busca sobre o direito à origem não poderia levar, de certa forma, a um desincentivo em termos de adoção? Mas aí a gente tem que começar a perguntar por que a adoção existe. Entende? Porque isso é o direito do filho adotivo. Isso aqui não é a questão ser contra a adoção. A questão é por que a adoção ela existe? Porque a tendência, mundialmente falando, é que pare com a adoção. Porque o contexto da adoção, ela sempre tem uma história triste por trás. Ou é um sequestro, ou é um jeitinho brasileiro, ou é uma mãe que sofre, ou é uma entrega, ou é uma violência sexual. Ela não é uma história bonita de se contar, na grande maioria das vezes. Para adotar, você tem que apagar a história do seu filho, você tem que começar a ler o livro a partir da página 50, a introdução não vale. Então, é adoção ou é posse? Ela existe por contextos, no Brasil falando, por um contexto racial, de classe, isso é notório, porque não é normal eu ter R$ 600 de Bolsa Família e ter 2, 3 mil reais de custo de uma criança institucionalizada. Por exemplo, a comarca de Franca e São Paulo começou a pegar esse valor de 2, 3 mil reais, que é o valor de uma criança institucionalizada, e repassar para as famílias, diminuiu o custo de crianças em casas de acolhimento, diminuiu. E aí? Por que não começa a fazer essa rotatividade em outros locais? Não é normal eu ter 35 mil pretendentes para adoção e 5 mil crianças aptas. Mas as crianças que ficam têm um recorte, são pessoas com deficiência, são geralmente meninos acima de 8 anos de idade, né? Meninos pretos ou pardos. Então tem esses recortes também. E por que existem mais dados, pelo menos aparentemente, né, de pessoas que foram adotadas no Brasil e levadas para o exterior? Quando a lei foi institucionalizada aqui, né, foi mais por uma pressão internacional dos filhos que foram adotados, brasileiros que foram adotados internacionalmente. Os casos domésticos ficaram como tá. Então é um segredo. Quando a gente fala de adoção no Brasil, ficou um segredo dentro de um segredo. Igual o jornalista Eduardo Reina trata, assim, né? Parece que é um segredo dentro do segredo. É um sigilo processual que acaba atrapalhando ainda mais essas buscas. Então, assim, a gente precisa falar sobre a adoção e quebrar este tabu, porque é um direito subjetivo que é maior, é existencial. A gente está falando aqui de um direito nato, de um direito que percorre, de um direito que a gente precisa para a sobrevivência. A gente precisa ter aqui direito à saúde pública, o direito, né, existencial, a gente precisa ter o direito subjetivo, a gente precisa ter o direito de não se relacionar com pessoas geneticamente, né, da nossa aqui. Imagine a situação. Nós não somos um país sem memória. Nós somos um país sem enfrentamento. A gente precisa enfrentar causas como essa. Dado que as histórias de muitas pessoas adotadas são um tanto sensíveis ou mesmo tristes, esse debate não poderia acabar glamourizando, de certa forma, a busca pelas origens?
Eu acho que é um direito que é posto, e se você sentir essa necessidade de procurar, você tem que estar bem consigo mesmo e tá lá. O que você não pode ter é o impeditivo. Se você tem um direito e tá ali, que você tem acesso. O que não se pode é você ter o direito e não ter acesso a ele. Às vezes a gente, como ser humano, tem essa capacidade de sonhar e de criar histórias. Agora, pra mim, o mais difícil era ficar no reino fantasma. Eu não tinha uma história pra chamar de minha, enquanto eu não tive acesso. E quais os passos que uma pessoa adotada deve seguir para conhecer suas origens? O primeiro ponto é, você tá bem com essa escolha? Pronto. Tô bem, eu quero ter minha saúde completa, eu quero saber se tem alguma doença genética, enfim. Se você quiser ter contato, bem. Se não quiser também, só quer saber isso aqui, certo. Se você for adotado legalmente falando, você vai lá, desarquiva os autos do processo, já começa a ter esse indício, né? De quem são seus pais biológicos. Se você foi adotado ilegalmente, você tem a questão dos testes genéticos, grupos de apoio e pode retirar também a certidão de ter o teor nos cartórios, a depender desse outro indício de onde você nasceu, das datas, também pode retirar a certidão nascido vivo no hospital, através dessas outras informações. Mas basicamente são esses dois vieses, assim, né? Tanto se você é adotado legalmente e ilegalmente, tem esses dois caminhos a ser tomados. A gente encerra com um depoimento do jornalista e, portanto, meu colega aqui, Jonas Santana, que produziu este episódio e tem uma história e tanto sobre adoção envolvendo a mãe dele, que foi adotada e se encontrou pela primeira vez com a família biológica no ano passado. Escutem só. Desde pequeno, eu sabia que minha mãe tinha sido adotada, e isso sempre despertou em mim a curiosidade de conhecer a família biológica dela. O que minha mãe sabia era que ela tinha sido abandonada quando ainda era uma bebê. Quando cresci, decidi investigar mais a fundo, e no ano passado, por meio de plataformas de genealogia e pelas redes sociais, consegui realizar esse desejo. Eu descobri que minha mãe nasceu em 1967, em Casa Branca, no interior de São Paulo. Na época, minha avó tinha ido a uma festa da cidade com outros filhos e uma amiga chamada Jandira. Em determinado momento, minha mãe, ainda bebê, começou a chorar e minha avó quis voltar para casa, mas essa amiga sugeriu que ela ficasse com os outros filhos. Foi então que tudo aconteceu. A Jandira roubou minha mãe, levou ela para Guarulhos, a mais de 240 quilômetros de distância, e depois a abandonou. As autoridades da época confundiram Jandira com a minha verdadeira avó, e minha mãe acabou sendo criada por outra família, acreditando nessa versão equivocada. 57 anos depois, reencontramos os irmãos da minha mãe. Eles nos contaram o verdadeiro lado da história e quanto minha avó sofreu com o desaparecimento da filha. Infelizmente, ela morreu em 1988, sem saber o que realmente aconteceu. Apesar disso, foi emocionante descobrir a verdadeira origem da minha mãe, que no fundo também é a minha. E esse reencontro emocionante aconteceu há um ano. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado a Gisele Assis pelas informações, análises e percepções compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. Produção, Jonas Santana. A revisão final é do Thiago Melo e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.